uma visão geral assim, dos principais relatórios, né, e um item muito importante que eu acho que é negligenciado como processo na disciplina de gerenciamento de TI. Tá? Quem sou eu? Eu sou sócio fundador da OPService, hoje eu sou diretor aqui em São Paulo. Tive o prazer de implementar os 10 primeiros OpenMonster, na época eu era técnico, né? System Engineering Microsoft, ERP Certified, MCT, MCP, todas essas siglas. E depois eu como gerente de produto, gerente de canais, né? Tenho alguma experiência aí, 25 anos, né? Sendo que desde os 11 aí, são 35 no time de informática, né? E fico baseado em São Paulo, apesar do meu sotaque, ok? A OPServices, né, como vocês imaginam, tem 15 anos. A matriz é em Porto Alegre, ela atua em todo o Brasil através de canais. E aqui em São Paulo nós temos uma equipe, né, comercial, de canais, de projetos que auxiliam aí, né, então dando uma atenção mais especial aos clientes aí da região sudeste. Aqui temos alguns deles, né? Coisa que muito me orgulha, né? Grendene cliente há 15 anos, Tokstok 14, Mitsubishi 13, Banrisul 11, entre outros aí, né? Estamos acostumados a atender várias verticais, seja indústria, varejo, serviços, saúde, né? Temos várias Unimeds aí, e temos aqui também uns outros, tá? No nosso site lá tem todos os clientes que a gente atua. E aqui vamos ver hoje, pessoal, nós vamos ver assim alguns tipos de relatórios aí, explicando para vocês que nós vamos utilizar a nossa solução OpenMon para demonstrar esses relatórios, ok? Mas em várias outras ferramentas, outras soluções, vocês têm relatórios similares, certo? Então, vamos fazer na prática aqui. Não tenho mais slides, agora é ir para, vou pegar minha cola aqui. Vamos entrar no nosso OpenMon. Vou trabalhar com 2 OpenMons aqui, tá, pessoal? Vou trabalhar com o OpenMon de produção, mostrando algumas coisas aí que não são confidenciais. E também vou mostrar algumas coisas do nosso OpenMon demo. Certo? Eu vou entrar aqui, já vou deixar carregados os 2, para ficar mais fácil, tá? E aí a gente vai cair numa tela clássica de monitoração e gerenciamento, que é uma tela de listagem. Tá? Isso aqui é importante para contextualizar, assim, ó, porque vamos pegar aqui o OpenMon de produção. Aqui, pessoal, se vocês olharem essa parte aqui, eu tenho 175 dispositivos ou hosts e 3.149 serviços ou indicadores ou coletas ou monitores. Então, se a gente checar a cada 5 minutos cada um desses indicadores, né, eu vou ter mais, se eu dividir 3.149 por 300 segundos, eu vou ter mais de 10 checagens por segundo. E tudo, normalmente, as soluções armazenam isso em base de dados. Então, vocês imaginam que a cada segundo eu vou ter 10 novas coletas, seja de status ou de números, dentro da minha base. Tá? E o pessoal fica normalmente correndo atrás dos alertas, as coisas que estão down, que estão em warning ou critical, né? E tentando resolver, abrir chamado. Mas o objetivo hoje aqui é explicar um pouco sobre relatórios para que a gente minimize esses incidentes, né, e possa ter uma vida um pouco mais tranquila. Às vezes ficar correndo atrás dos alertas, nossa, estamos recebendo muito e-mail do gerenciamento e tudo mais. Tá? Então eu vou começar aqui, ó,
com um relatório que eu acho muito interessante, chamado Sumário de Alertas. Esse relatório, pessoal, de Sumário de Alertas, ele serve para ver quais são os elementos mais, abre aspas, problemáticos. Tá? Eu quero saber quem são os meus dispositivos que geram mais alertas. Tá? Se eu clicar aqui e gerar um relatório simples, o que eu vou ter? Eu vou ter aqueles que mais variaram os status. Tá? Então, por exemplo, esse Postgres SQL1 aqui do meu site de demonstração, que gera dados randômicos, né, fictícios aqui, ele teve 4.033 variações de alerta. Isso indica, pessoal, eventualmente algum problema, tá? E, teoricamente, deve ser tratado, certo? Se a gente for atrás do que está acontecendo nos logs, tá? E provavelmente eu vou identificar ou algum problema, ou algum ajuste que eu tenho que fazer nos thresholds, que também são conhecidos como lineares, né? Que são aqueles números que definem o que vai ser crítico, o que vai ser warning, ou o que vai ser ok. Tá? Então, a questão dos thresholds ela é muito importante, porque às vezes não significa um problema, significa uma falta de manutenção, uma falta de configuração, tá? Porque isso tem que ser um processo. Tá? Eu sempre sugiro os nossos clientes, porque eu adoro dar esse treinamento para eles periodicamente, né, que isso aqui seja tirado uma vez por semana, seja atacado os 10 primeiros, e provavelmente semana que vem, se eu atacar, né, esses top 10 aqui, esse número ele vai baixar muito, e provavelmente esses 10 primeiros nem façam mais parte, né, do top 10. Aí depois a gente vai atacar os próximos top 10, até que isso aqui caia num nível aceitável. Tá? Isso só falando de hosts, de dispositivos, e o exemplo mais comum são roteadores e links. Tá? Eu vou dar um voltar aqui e vou fazer o mesmo relatório dos KPIs que aqui a gente está com uma... Nesse OpenMon nós estamos em português com uma nomenclatura mais light, tá? Os atributos de C, que também podem ser chamados de KPIs, etc. Tá? E o outro OpenMon ele está em inglês com uma nomenclatura mais infra. Então, aqui, pessoal, olha só. Eu tenho o barra do OpenMon com 19.842 variações de alerta. O que são essas variações, só para que vocês entendam? Essas variações são assim, o indicador está ok, daqui a pouco ele vai para o warning, ele vai para critical, ele volta para ok, ele vai para o warning. Então, eu tive 19.000 variações. Né? Isso aqui, pessoal, provavelmente é o ajuste desses lineares, tá? Que normalmente são lineares fixos, certo? São lineares fixos. E se eu não fizer um ajuste periódico, vocês vão ver que depois talvez eu tenha que casar isso aqui com o relatório de capacidade, ok? São coisas que estão correlacionadas. Né? Provavelmente efetuando o ajuste, né, na próxima semana, no próximo ciclo, esse atributo desse C não vai estar mais aqui. Certo? Então isso aí, mas isso tem que ser um processo, pessoal. Isso não pode ser, eu brinco que relatório, tu não pode tirar depois de acontecer o problema. Isso aí já não é relatório, é autópsia. Tá? Vai te ajudar no troubleshooting, vai te ajudar a ver um novo problema conhecido, mas se eu quiser ser proativo, palavra que se fala muito hoje em dia, eu tenho que ter um processo de extração e análise desses relatórios. Okay? Outra dica que eu dou, muito importante, independente de qual ferramenta ou solução vocês usam. Esses indicadores aqui não são só da área de infra, não são só da área de operação. Tá? Se eu tiver algo referente aqui a Postgres SQL, isso aqui tem que ser analisado pelo DBA. O checkpoint com problema de fan, talvez ele tenha que ir para a equipe de segurança, porque esse aqui é um firewall. Tá? Então, nas empresas de vocês, cada IC ou cada métrica desses ICs tem que ser de responsabilidade da equipe que suporta eles. Tá? Porque senão, o que acontece? Tem algum problema numa table space, né?
E o DBA deveria ser avisado até mesmo, até conjuntamente com o pessoal da operação e do NOC. A gente vê, às vezes, muito essa questão, o gerenciamento, a monitoração é da infra, é da operação, e não tem nada a ver com isso. Não, isso é um erro crasso. Ok? Tá? Eu vou fazer aqui, pessoal, um pequeno desvio de rumo, tá? Para mostrar para vocês uma coisa que pode ser útil. Como normalmente os thresholds, os limites ou limiares, eles são fixos, tá? Eles não se aplicam muito a indicadores que são mais sazonais, tá? Então eu estou vindo aqui na configuração aqui do Opemon para falar de uma coisa que nós internamente chamamos de baseline. Né? Eu gosto também de chamar de monitoração adaptativa, tá? Porque em alguns casos, dependendo do tipo de indicador, tá? Eu posso ter um threshold variável, tá? Eu posso chegar e dizer, olha, esse indicador aqui, ó, eu não quero simplesmente que seja 70% ou 80% warning critical. Eu quero que ele seja comparado com os dias anteriores, semanas anteriores ou datas específicas. Eu quero que compare as últimas 4 semanas, tá? E só quando ele passar desses limiares aqui, ó, é que eu estou até clicando aqui para vocês darem uma visualizada no aumento aqui dos limites, tá? Para que ele só vai alarmar se estiver fora dessa área azul clara. Tá? Então, alguns indicadores de negócio ou outros indicadores que sejam sazonais, eu posso utilizar essa feature aí. Pesquisem se existe na solução de vocês. Certo? Isso aqui é muito, muito interessante, é uma tendência que nós desenvolvemos ao ouvir os nossos clientes. Ok? Então, sumário de alertas, pessoal, é isso aqui. Agora eu vou passar para o nosso relatório de disponibilidade. Ele também tem um pouco a ver com o sumário de alertas, eu já explico para vocês. Como eu ia falando, pessoal, o relatório de disponibilidade, o que ele vai fazer no final das contas? Ele vai pegar todos os tempos que um determinado IC ou dispositivo, ou ainda um determinado serviço ou KPI ou métrica, dizer quanto tempo aquele item ficou ok, quanto tempo aquele item ficou em warning ou critical, ou down, ou unreachable, por exemplo. Então, aquelas variações de status ali que vocês viram um número absoluto, isso aí vai ser quebrado em percentuais de cada estado. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar um relatório simplificado do último mês. Corte de tempo, pessoal, essa é uma coisa que vocês têm que pesquisar se existe na solução de vocês. Por quê? Se os relatórios todos são gerados com um período de 24/7, às vezes isso pode ser um problema. Tá? Porque imagina que vocês tenham um determinado serviço de TI, uma loja, ou até um shopping, que ele vai funcionar das 10 às 10, né? Ou então das 8 às 18. Se eu pegar uma hora de downtime e diluir em 24, ela tem um peso. Se eu pegar uma hora de downtime e diluir em 8 horas, ela tem um peso 3 vezes maior. Então, pesquisem se existe essa feature e atrelem ela ao serviço de TI do elemento que vocês vão tirar o relatório. Porque senão vocês podem ter dados aí falsos, entre aspas, né, não próximo da realidade, né, em termos de disponibilidade. Então, às vezes, isso aí a gente está achando que tem um percentual, quando, na verdade, tem outro. Isso já é alinhar um pouco o TI ao negócio. Ok? E eu vou selecionar aqui, deixa eu pegar minha colinha. Eu vou pegar 2 ICs. Vou pegar aqui. Vou pegar 3 hoje. Vou melhorar minha cola. Os 3 lá e aqui. E eu vou gerar aqui do último mês, ou seja, o mês de junho. Vamos lá. Vou gerar o relatório. E ele vai trazer aqui, pessoal, as 3 linhas, né? Eu posso ordenar pelo percentual de
de fora, né? E também posso ver o detalhamento. O tempo representa quase 0,1%. Então posso clicar aqui e ver o detalhamento. Demorou um pouquinho, mas chegou. Ó, então aqui, pessoal, esse tempo 0,0096% ele representa 41 minutos. E se vocês olharem aqui, ó, aqui está todo os foras e os retornos. Então aqui eu estou tendo várias quedinhas, tá? De alguns segundos, mas se eu rolar aqui para baixo, eu vou ver ali algum detalhamento. Opa, aqui eu tive algumas quedas, tá? Então é importante, né? Daqui a pouco tu olha assim, nossa, por que não preocupar com algo que está com 90? Se isso aqui fosse um link, por exemplo, que no caso aqui é um banco de dados, o que acontece? Aqui eu tenho algum ajuste que eu preciso fazer, tá? Porque não pode ter essas quedas, esses lags aqui. Tá? Então, o responsável deve procurar, deve fazer o troubleshooting, tá? Porque apesar de ele ter um mean time between failures ali, a cada 5 horas é o tempo médio entre falhas. Ele recupera em alguns segundos. Mas isso aqui pode ser um problema que pode explodir depois. Tá? Tipo um vulcão ali, solta uma fumacinha, tu acha que é só a fumacinha, e daqui a pouco a questão. Uma coisa muito importante que vocês também devem procurar na solução de vocês, pessoal, é um agendamento de relatórios. Por quê? Porque depois que tu define que esse relatório, o DBA, ele precisa olhar, o que vocês vão fazer? Vocês vão salvar aqui, deixa eu voltar mais um pouquinho. Vocês vão salvar aqui o relatório, tá? Vou botar um nome e depois vocês podem ir aqui, em agendamento de relatórios. Porque no agendamento vocês vão mandar um PDF para determinado especialista ou para determinado fornecedor. Então vai dizer, olha, esse relatório de disponibilidade ele vai ser mandado diariamente às 7 da manhã. O de capacidade vai ser mensal, todo dia 29 às 8, tá? Para tantos usuários, né? Até botar no relatório aqui para mim, mensal. Tá? Eu até posso editar aqui, para vocês darem uma olhada. Tá? Então aqui o usuário tal vai receber esse relatório. Não sei porque está o meu nome se eu não recebo. Mas ok, também sem problemas. Certo? Então essa é uma outra dica bem legal. Outra coisa que eu queria falar, pessoal, desse relatório aqui, é que assim, existem parametrizações que eu faço para que não tenha falsos positivos, tá? Então eu posso dizer o seguinte, olha, só me alerta mesmo isso aqui se ficar 2, 3 minutos fora, tá? Porque não é algo tão crítico para o negócio, não é algo tão real-time que é necessário, tá? Então aqui nós temos algumas opções, por exemplo, como essa incluir soft states, que vocês podem traduzir ali como incluir microquedas, tá? Então se eu pegar e ativar essa opção, tá? Eu vou ver provavelmente alguns números diferentes, estava tudo 99,9 quase, né? Aí o Postgres foi para 93. Então, pegando as microquedas, eu caí de centro de indisponibilidade para... Isso é uma boa prática de gestão de mudanças e tudo mais, tá? Quem utiliza bem o OpenMon utiliza essa opção. Nós vamos ter uma janela de manutenção de determinado elemento da meia-noite às 6. Isso tem que estar registrado. Tá? A solução vai continuar monitorando o item, mas isso vai ser tirado dos relatórios. Outro item que foi nos requisitado por clientes, que a gente pensou muito antes de implementar, é a questão do SLA justificado, ou SLA Breach Reason. Que é o quê? A Eletropaulo teve um problema e afetou o SLA de uma indústria. Isso deve ser justificado nos relatórios.
Isso poderia ser usado de uma forma errada dentro da solução. Então, nós criamos um mecanismo onde só um superusuário pode autorizar isso. Cada vez que tirar um relatório e tiver essa justificativa, ele irá aparecer. Tá? Então, isso aqui é para tu dar uma justificativa a posteriori para não macular o SLA de determinado serviço de TI quando é um problema externo, uma inundação, terremoto, etc. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, agora 6%, né? Tem uma variação aqui, ó, T maior, tá? 28 segundos, 6 segundos. Então, isso é interessante. Para fechar essa questão, pessoal, eu posso também, inclusive, exportar esse relatório em PDF, tá? Então, aqui, se eu clicar aqui, provavelmente ele vai ter um pop-up aqui, deixa eu só ficar esperto. Ele vai abrir aí um PDF para nós. Um segundo. Está convertendo tudo para pop-up. Esse aqui, como tem o microquedas ligado, ele é muito maior. Ele vai gerar muito mais dados. Mas também vocês têm que tentar achar um meio termo. Os itens muito críticos, ativem as microquedas ou soft states, né, porque esse aqui deve ter umas 10, 15 páginas só desses logs de variação de estado. Ok? Bom, pessoal, enquanto ele carrega aqui o nosso outro OpenMol e falar um pouquinho de capacidade e performance. Esse é um relatório que eu gosto muito, é um dos meus preferidos, tá? Porque é aquilo que eu digo, né? Às vezes a gente pode estar tá tudo bem, né? Está disponível, mas o coração está com uma falha que basta mais um X calabresa para eu ter um infarto. Então, esse relatório de capacidade de performance, ele vai pegar, né, e vai te mostrar aí todas as coletas, né, jogadas numa linha do tempo, que a gente vai poder sim ser muito proativo. Tá? Deixa eu ver só se voltou, o Pedro chegou. PDF. Não tem problema, pessoal, tem um PDF gravado aqui, eu posso mostrar para vocês depois. Então, aqui eu separei vários relatórios, aqui, vários itens na minha cola. Esse aqui é de produção último mês, tá? Vou pegar aqui 24/7 e vou escolher que serve esse KPI, tá? E vou pegar uma porta de switch, deixa eu botar aqui SWDEL, a porta G32, beleza? Eu vou pegar OP Robots. Esse robô aqui eu acho muito legal, pessoal. Isso aqui é um módulo que a gente tem que simular a experiência do usuário. Tá? Eu vou pegar o disco do OpenMon Demo. Esse é o OpenMon mãe que gerencia todos os outros OpenMons. E vou pegar uma coisa de cliente, porque uma coisa que eu me orgulho bastante, pessoal, é de tudo que a gente presta serviço, a gente usa. Então aqui eu vou pegar KPI suporte, que ele vai mostrar as horas de faturamento do meu cliente TalkStock, e vou pegar serviços monitorados. Tá? E na verdade eu vou pegar this year, agora eu me lembrei. Só espero que não derrube tudo aqui, porque eu vou pegar muito dado agora. Tá? Selecionei no período, ok? Vou dar um generate report. Enquanto ele gera aqui, vou ver se ele gera. Ó. Então, vamos começar aqui pelo disco do OpenMon Demo. Disco do OpenMon 18. Ok, esse é o tipo de coisa que a gente vai olhar para fazer um orçamento e tudo mais. Olha, esse disco aqui, eu acho que ele vai aguentar bastante. Depois eu vou mostrar a feature de previsão futura e vocês vão entender. Agora vamos para o próximo. Esse aqui vai vir muito dado, pessoal. Porque esse aqui é um robô. O que é um robô? Robô é uma série de passos, tá? Como se fosse um manualzinho assim, né? De acesso ao URL, põe o seu usuário, acesse tal página e tudo mais. E ele é executado a cada X minutos. E ele vai
dá o tempo de cada passo e o passo total. Tá? Aqui eu vou ligar o Autoscale, tá? Se vocês estão vendo as linhas aqui embaixo, vou ligar o Autoscale que eu acho que ele fica mais visível. Tá? Aí, ó. E aqui o que acontece? É um robô que normalmente ele fica oscilando entre 17 e 20 segundos. Tá? Ó, aqui os passos, ó. Senha, usuário, ok, acesso do DPI, nota fiscal, total. Certo? Olha quem apareceu finalmente. Olha como era grande o relatório, pessoal. Eu vou salvar aqui, pessoal. Eu vou salvar aqui na área de trabalho para ficar mais fácil, tá? E depois eu prometo voltar. Ah, nossa, deve ser grande esse relatório. Então aqui, ó, o que eu posso notar? Eu posso dar um zoom aqui, ó, e ver que essa lentidão aqui, ó, que foi causada, ó, então ele passou de uma média de 17, né, tal, porque foi o passo BPI, ó, passo 4, que deu uma lentidão, e aí ele foi. Então, é bastante interessante, às vezes, para a questão, né, qual é o passo que causou lentidão? Ah, foi o acesso ao BPI. Pô, acesso ao BPI, o que significa? Olha, está acessando uma base de dados Progress lá no DataSul. Opa, então, provavelmente eu consigo correlacionar essa lentidão com um elemento de infra que também deve estar gerenciado. Vamos para o próximo. Vamos lá. Então, enquanto ele está vindo, eu vou acessar a minha área de trabalho e abrir. Temos que jogar aqui, pessoal, né? Ao vivo é complicado. Ó, aqui o report. Vamos abrir esse PDF. Eu quero ver quantas páginas. Acho que eu não fui muito feliz em relação ao relatório que eu pedi para gerar o PDF. Tá? Vamos ver aqui quantas páginas. 277 páginas. É por isso que demorou. Tá? Então, não foi um exemplo muito feliz, mas também, por outro lado, significa que esse IC, ele precisa ser olhado com mais carinho, né? No caso, o nosso amigo Postgres. Tá? Esse é o PDF que vocês receberiam por e-mail, mas não gerem PDFs de 300 páginas, por favor. Feito, aqui também eu peguei o DCIR, se não me engano, agora o próximo, pessoal, são provavelmente o relatório, ó, de link aqui, ó, desse ano, tá? Então, o que eu estou pegando aqui, ó? Download, upload, discards, in-out e errors in-out. Tá? Eu vou desligar todos aqui, pessoal. Eu vou desligar todas as métricas, vai ficar um gráfico vazio. Deixa eu até fechar aqui o PDF. Tá? Por quê? Porque uma das coisas que eu gosto quando eu gero relatórios de interfaces, né, sejam aí de suítes ou roteadores, é ligar todos os in-out errors e discards. Tá? Tem até uma feature aqui que ele mostra o mínimo, máximo e média. Então, eu não tenho nenhum erro de entrada e saída e nenhum descarte de entrada e saída. Tá? Então, eu vou desligar aqui de novo e vou deixar só o download e upload. Download, upload. Tá? Já está no Autoscale. E esses aqui, o que ele vai dizer? Que a minha média de utilização de download da interface é 3 megabits. De download e upload 0,66 sem nenhum erro. Então, isso aqui está tranquilo, pegando 193 dias de coletas. Tá? Então, aqui a gente pode ver, ó, nota que tem os vales que representam aí finais de semana e tudo mais, mas, né, a princípio, a saúde dessa interface aqui está assegurada, pelo menos em questão de erros
e descartes in-and-out. Tá? Vamos para o próximo, que agora vem do Top Stock. Essa é uma coisa legal. Nós estamos gerenciando indicadores do negócio OpenMon, OpenService. Tá? Então, isso aqui é o número de horas utilizadas. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eles começaram em 2018, já tinham consumido 50 horas e chegaram a 71, que provavelmente foi a virada do contrato. Aí começa tudo de novo e rapidamente eles saíram de 5 para 66 horas utilizadas. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que o meu administrativo financeiro entra para ver o número de horas, né? A gente também para dar uma atenção, dizer que o teu banco de horas está sendo excedido e tudo mais. Né? Então, são coisas que nós, abre aspas, vendemos a ideia, mas também utilizamos internamente. Vou dar timeout nessa sessão aqui. Aqui uma outra coisa interessante, pessoal, é o número de hosts e serviços monitorados. Então, ó, eles começaram o ano com 671 hosts e já estão em 854, ou seja, eles estão colocando mais itens. Tá? E começaram com 5.700 e estão com 6.084. Ou seja, eles estão fazendo, né, colocando mais hosts, tirando indicadores que não são tão importantes, né? E esse é um gráfico de saúde, ou seja, ele está utilizando. Tá? Então, eu sei disso que a gente está fazendo um trabalho de Customer Success lá, bem legal, tá? Com gerência do e-commerce. Enfim, é um grande prazer aí ter a Talkstock como cliente. Ok? Então, pessoal, eu vou agora voltar aqui para o Capacity Planning, ou Performance, e vou pegar, vou mostrar para vocês a questão, nunca salvar, a questão da projeção futura, tá? Eu vou pegar de novo este ano, eu vou pegar só o disco do OpenMon Demo, aquele que estava crescendo ali, a utilização aos poucos. Aí a pergunta fica, será que ele estoura esse ano? Ou não? Como é que ele vai chegar nos próximos 6 meses? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um indicador e, entre outras features, tá? De trend lines, né? Usando percentual, autoscale e tudo mais, eu vou pegar feature trend, né? Que seria projeção futura. Como eu estou utilizando esse ano 6 meses, eu vou jogar 6 meses para frente. Aí ele vai fazer uma regressão linear, roll to winters e vou gerar. Então talvez isso aqui demore um pouquinho, certo? Mas vale a pena. Olha só que interessante. Né? Se eu pegasse os 3 primeiros meses, ele ia ter uma projeção para frente. Como foi feita manutenção em peso, ele está com uma tendência de queda. Tá? Então, na verdade, ó, eu não tenho que me preocupar com isso. Mas olha só que interessante. Ó, se eu pegar somente, vamos pegar aqui, ó, eu vou pegar last month, ele já vai mudar a tendência. Então, esse item, ó, que agora está com uma tendência de crescimento ainda que pequena. Tá? Então, é importante que se pegue um período, uma amostra grande, para ele poder fazer a regressão linear e tentar ver uma tendência aí de crescimento, por exemplo. Para quê? Eu vou botar no meu orçamento, para que eu seja capaz de balizar, né, os meus pedidos. Olha, nós vamos precisar trocar o link, né, porque ele já está no talo. Ó, o sistema lá foi feito para 50 usuários concorrentes, hoje nós estamos com 100. Né? Então, obviamente que vai haver uma lentidão porque o sizing já foi estourado. Né? E isso é uma questão assim que TI começa, ao invés de, eu quero um sistema, eu quero isso, eu quero... Não. Na verdade, a gente vai utilizar aí os recursos que tem, tá? E os que estiverem faltando serão pedidos, mas com relatórios, com gráficos, né? Com itens que realmente são importantes. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá para o SLM. SLM é um que eu gosto muito também. Eu vou
pegar aqui a SLM. Na verdade, a gente tem dois SLMs, pessoal. Um seriam de dispositivos. Isso aqui foi um pedido, tá? De um grande cliente, nosso querido cliente, tá? Que foi a Grandene, que ele falou o seguinte: Sandro, quando a gente chega em dezembro, mesmo tirando todos os relatórios de disponibilidade, eu não me lembro como é que foi em janeiro, né? Não tem como ter uma visão anual para eu chamar meus fornecedores, tanto, né, colaboradores e equipes internas, quanto os fornecedores externos, aí, para que eu possa ver a qualidade do serviço, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou pegar, por exemplo, dois itens aqui, né? Deixa eu pegar mais um, demo, e vou pegar aqui para me mostrar em 2018. Vamos lá. Olha só que interessante, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Sendo que foi definido que o SLA era 95%, deixa eu ver. E entre 95 e 99 era ameaçado, tá? O que acontece? Aqui, pessoal, eu vejo que maio, primeira coisa, verticalmente, maio não foi um mês fácil, tá? E eu tive aqui, né, alguns meses que ele quase rompeu, tá? Isso aqui também é passível de ajuste, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, para vocês verem o detalhamento desse relatório, tá? Aqui está 96, 99, sabe? Eu colocaria 98, 99 se o SLA fosse realmente 99% acordado, tá? Mas o bom desse relatório é que tu tem uma visão, tá? Tu vai vendo mês a mês, né? Pô, tu vê como a gente melhorou em junho e julho, né? Imagina que daqui a pouco tu tenha na mesma tabela assim, um fornecedor de telecom A e B que tu possa comparar, né? Tempo de resposta aí do site, né, do teu e-commerce, mas isso aqui ainda é dispositivo, tá? Então, isso aqui são questões que tu tem que cadastrar o SLA, né, para cada dispositivo que está em contrato. Pode continuar tirando o relatório de disponibilidade? Pode, é ótimo, mas esse aqui te dá uma visão mais macro, tá? E para fechar, pessoal, eu vou mostrar para vocês, ó, normalmente nossos fortes são dashboards, tá? E eu vou mostrar aqui, ó, não os nossos dashboards de negócio, isso aí tem outros, vários webinars aí de BAN e tudo mais, tá? O que eu vou mostrar, ó, foi algo que foi pedido pela Mitsubishi Motors, quando ela começou a entrar no mundo mais IT, tá? Deixa eu ver aqui, eu quero um SLA de um serviço de TI. Aí o que aconteceu? Nós fomos estudar, nós nos certificamos, tá? E aí o que diz? Olha, cara, a disponibilidade desse serviço vai passar por todos esses elementos aqui, tá? Então nós criamos um módulo que está aqui, Catalogs, New Entry, onde eu disse quais são essas, como diz, essas dependências, certo? E depois eu vou no SLM e tiro um relatório do serviço de TI, tá? Isso tem que ser dado com muito esmero, tá? Porque, por exemplo, se eu colocar um indicador como uma CPU dizendo que aquilo afeta o serviço, né, se ela passar do limiar, vai macular o SLA do serviço de TI. E às vezes isso não corresponde à verdade. Tá? Então eu vou botar aqui alguns que eu botei uma cola aqui. Esses 3. Esse aqui demora um pouco mais. Tá? E nós vamos ver, tá? Ele vai pegar cada elemento que é um indicador que indica uma falha no serviço de TI, vai pegar cada mini downtime, tá? E vai aplicar aquelas fórmulas mais IT de itens serializados e paralelizados, tá? Então, tu vê mesmo serviços de TI,
refletem ali que maio foi algo bastante complicado. Tá? Então eu posso pegar aqui, ó, essa apresentação, e ele vai me mostrar, ó, o quanto foi em cada mês, e se eu souber o valor por hora desse serviço de TI, tá? Eu tenho como imputar aqui, ele vai te dar aí possíveis perdas financeiras, tá? Então, é uma questão muito, muito interessante. Tá? Se eu, por exemplo, eu tenho um telemarketing que só de hora das pessoas ele custa 10 mil por mês. Tá? Uma hora de downtime, no mínimo 10 mil, porque tem luz, tem outras questões. Tá? Então, o SLM ele pode ser tanto de um serviço de TI, dizer, ó, pessoal, o serviço, a apresentação Openmon, ele ficou 98.740 up. Tá? Então, uma coisa importante também, esses dados de disponibilidade seriam interessantes que tu balize junto com os robôs. Tá? Por quê? Porque se tu chegar e disser, olha, nós ficamos 99,9%, e a área na cliente olhar e dizer, isso, esse número não tá legal. Então, isso aí é meio falho. Então, uma das coisas que a gente faz muito hoje é ter essa versão mais ágil, calcular o SLM do serviço ali, né? E também ter um robô que meça a experiência do usuário. Porque aí eu vou ter um balanceamento aí entre as melhores práticas e o que vale, no fundo, que é o usuário. Tá? Então, bom, pessoal, eu acho que era isso. Tá? Eu vou deixar aqui um dashzinho, nosso Home Dashboard Beta aí, para atiçar aí algumas mentes. E deixa eu até voltar aqui, pessoal, rapidinho, porque eu vou pegar o slide aqui, ó. Eu vou deixar o meu, podem me adicionar no LinkedIn, né? E vai ser um prazer aí, pessoal, tirar dúvidas com vocês, conversar sobre gerenciamento, sobre relatórios e qualquer outros aspectos. Tá? Eu agradeço, né, o tempo de vocês e fiquem ligados aí que nós vamos ter muitos webinars até vamos voltar para a pirâmide. Ó. Nós vamos ter webinars de robôs, de Customer Experience Management, de I/O BVD, que seria a causa raiz. O DBAN, ele já está pronto, já aconteceu, ele vai acontecer de novo de Business Activity Monitoring. Né? Foi o primeiro de gestão de indicadores. E de infraestrutura, nós estamos bolando algumas coisas também para que a gente tenha ali, cubra toda essa pirâmide. A gente vai até inventar as novas formas aí de seminários online. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Quem apresentou foi Sérgio Vaz. E daqui a pouco a gente volta, pessoal.